E aí, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Gente, é maravilha, maravilha. Eu quero passar aqui, de vez em quando eu passo por aqui, deixo alguma coisa, algum vídeo, alguma reflexão, né? E eu comecei agora, antes que o ano encerrasse, né, fazer algumas caminhadas. E enquanto eu estava caminhando, eu cheguei agora cansado, cara, as pernas todas doloridas. Dei umas corridinhas, né? E eu estava meditando na palavra e me veio esse texto, os olhos estão um pouco inchados, né? Esse texto acerca do discipulado, né? Do nosso seguir a Jesus, da nossa jornada, da nossa caminhada com Ele. E uma das coisas que nós precisamos constantemente frisar e sempre colocar no nosso coração e procurar meditar nisso, exercer, colocar em prática é a respeito dos dois lados da moeda aí, que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, né? O discipulado ele apresenta dois aspectos da nossa caminhada e de quem deve ser Jesus aí na nossa vida, né? Jesus ele é revelado a nós como o Salvador do mundo, como aquele que veio, nos salvou e nos livrou da condenação da morte, do pecado e nos garantiu a vida eterna mediante o sacrifício que foi feito e realizado na cruz. Mas Jesus ele também se apresenta a nós como não apenas como o Salvador, mas como o Senhor das nossas vidas, como aquele que nós devemos obediência, prestar contas, estarmos completamente submissos e aprendendo constantemente com Ele, renunciando a nós mesmos e buscando fazer a sua vontade. E não foi à toa que Jesus disse, olha, aquele que quiser, vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, né? Então, quando eu falo de Jesus como meu Senhor, como meu Salvador, eu estou falando daquilo que Ele fez por mim, da entrega de Cristo naquela cruz, em obediência ao Pai por mim, para me salvar. Jesus se doou a nós como um sacrifício, uma oferta pelos nossos pecados. Nós recebemos dele. Jesus como Salvador é isso, é Ele se entregando. Mas Jesus como Senhor muda. Já não é mais Ele se entregando, mas está relacionado àquilo que nós devemos entregar a Ele, né, que é a nossa vida em total, completa obediência e as nossas renúncias diárias. E se você me perguntar, o Evangelho, a caminhada com Deus, ela é fácil? De forma nenhuma, né? Muito pelo contrário, ela é difícil, ela vai ter obstáculos, ela vai ter desafios, ela vai ter lutas, você vai ter que enfrentar gigantes muito maiores do que você, debaixo aí da graça de Deus. Você vai ter que aprender a confiar em Deus, quando na verdade você ficou a vida toda tentando confiar em si mesmo. Você vai enfrentar grandes oposições deste mundo, muitas vezes dentro da sua própria casa. O mundo é um cenário completamente hostil para aqueles que querem verdadeiramente seguir a Cristo. E sem falar da nossa luta, né, contra a nossa própria carne, da nossa luta contra o diabo, contra os principados e potestades nas regiões celestiais, né, que pelejam contra o povo de Deus, que militam contra a nossa fé. Nós enfrentamos a vida em si, ela não é fácil, embora ela é muito boa no seu aspecto geral, mas ela tem muitas lutas. A caminhada do cristão ela é repleta de combates. Tanto é que quando Paulo está muito próximo de morrer como mártir, né, ele diz, eu combati o bom combate, né, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Ele usa a sua vida como um exemplo de luta, né, de constante confronto com o reino das trevas, contra si mesmo e tudo mais. Então não é fácil você ser um crente em Cristo Jesus. Você vai ter que renunciar. Mas a palavra de Deus diz que nenhuma dessas dificuldades, nenhuma das aflições
das provações desse presente momento se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. Então, a menos que os nossos olhos estejam cravados de fato na eternidade, nós nunca conseguiremos completar a carreira, combater o bom combate, guardar a fé e desempenhar o nosso papel aqui. O coração do homem de Deus, da mulher de Deus, ele tem que estar na eternidade. E durante a minha jornada eu vi muitas pessoas abandonarem o caminho do Senhor justamente por terem um conceito muito equivocado do nosso chamado, da nossa esperança, de que a nossa herança não é dessa terra, de que Cristo nos abençoou com todas as bênçãos espirituais e não com coisas materiais, a nossa esperança não está aqui. O salmista ele fala, quem tenho eu no céu, senão a ti? Está lá no Salmo 73. Então, nós precisamos recuperar isso e trazer isso sempre à tona nas nossas conversas, nos nossos diálogos, nas nossas pregações, nas nossas reuniões de discipulado. E eu estava meditando aqui, o texto que me veio foi um texto que está lá em Mateus, capítulo 8, versos 18 e 20, e é interessante porque na minha Bíblia, que tem aquele títulozinho, esse títulozinho ele vem de brinde para nós, porque nos manuscritos originais eles nem sequer existem, mas para nos trazer uma ideia do que o texto quer tratar, e achei interessante, porque está dizendo no títulozinho, o quão difícil é seguir Jesus. E o texto diz o seguinte, com licença que eu vou ler, olha só. Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. Então o mestre da lei aproximou-se e disse, Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu, as raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. E é interessante porque às vezes, você já parou para pensar nisso? Uma pessoa ela diz, eu quero te seguir, aonde o Senhor for, eu vou atrás. Jesus ele dá uma espécie de advertência para aquele camarada, dizendo, olha, não é bem assim como você está pensando. Não é um piquenique, não é um passeio no parque, não é esse tipo de coisa. O Evangelho ele vai implicar de você muitas renúncias, e inclusive, Jesus diz a ele, eu não tenho nem onde colocar a cabeça no travesseiro, a minha vida não para, eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. O Filho do Homem não veio para ser glorificado, ele veio para padecer, e quem quiser vir após mim vai ter que tomar a sua cruz também e me seguir. E talvez uma dos grandes problemas que nós vemos nos dias de hoje é justamente isso, são pessoas que elas verbalmente elas assumem um chamado, um chamado para servirem a Deus de alguma maneira, e elas assumem esse chamado sem sequer parar para pensar no tipo ou no nível de renúncia que ela vai ter que fazer, que ela vai ter que ter. E aí é onde as pessoas começam a se frustrar, porque talvez elas não são muito bem informadas a respeito disso. Existe um nível de renúncia. Você não veio para ser aplaudido. Existe uma frase, se eu não me engano, do Max Lucado, que diz que aquele que quiser dirigir a orquestra terá que virar as costas para o público. Ou seja, você não está aqui para aparecer para ninguém. Você não está aqui para buscar reconhecimento. E é interessante porque como as pessoas amam serem reconhecidas, como as pessoas amam serem bajuladas, as pessoas têm um desejo muito intenso no seu coração de serem aclamadas, de serem as favoritas, de serem as preferidas, de serem as mais lembradas, e todo aquele desejo latente da alma, que ressalta o ego descontrolado das pessoas, e elas não sabem que, na verdade, o que elas precisam é morrer para si mesmo. O que elas não sabem é que elas precisam... Sabe, uma frase que me marcou é, pense tanto em Deus ao ponto de esquecer de si mesmo. E é interessante porque o nosso prazer, ele está nisso. O prazer da minha jornada é não ter com que me preocupar, a não ser com aquilo que Deus quer que eu me preocupe.
E a minha preocupação é, será que eu vou fazer aquilo que realmente Deus quer que eu faça, da maneira que Ele quer que eu faça? Meu irmão, você não pode sair por aí dizendo que você tem um chamado de Deus e você dizer que você é profeta de Deus, que você tem convicção daquilo que Deus te chamou, se você não está disposto a renunciar um centímetro daquilo que você está vivendo. E é uma grande vergonha, muitas vezes, porque, deixa eu te lembrar, às vezes, as pessoas se esquecem, mas um casal de pessoas morreram no altar porque ofereceram uma oferta mentirosa. Elas chegam lá, Ananias e Safira, aos pés dos apóstolos, oferecendo uma oferta até alta, mas não era uma oferta verdadeira, sincera. E tudo que eles queriam era aparecer e ter visibilidade, o reconhecimento do povo. Eles morreram no altar. Porque eles queriam aquilo que Barnabé estava recebendo como honra sobre a sua vida, mas não estavam dispostos a pagar o mesmo preço. Então, às vezes você quer viver o que grandes homens de Deus viveram, né? Você quer viver o que outros até perto de você estão vivendo, você quer ter revelações da palavra, você quer crescer, você quer viver realmente grandes experiências com Deus, ser usado como o fulano, como o ciclano, mas você não está disposto a pagar o preço, a renunciar ao que a pessoa renuncia. Deixa eu te falar, se você quer chegar onde muitos outros chegaram, sem pagar o mesmo preço que eles, sai da fila, senão você vai morrer. Sai da fila. Senão você vai pagar caro por isso. E aí nós lemos aqui que aquele camarada chega lá e fala, eu vou te seguir. Jesus fala assim, não é bem assim que você está pensando. Eu não tenho onde colocar a cabeça. Chamado é uma coisa séria. Chamado é uma coisa realmente... E todos nós temos. Mas existem pessoas que têm um chamado específico, onde Deus vai exigir delas muito mais do que de outros. Elas vão ter que renunciar mais. Existem pessoas que caminham num nível de renúncia muito maior do que outras, porque o chamado delas é muito maior mesmo. Tem pessoas que têm um chamado maior mesmo. E as pessoas, elas gostam, né, de sonhar com aquilo que outros estão vivendo, mas não para pensar nas renúncias que outros fizeram. O chamado de Deus para nós é para refletir acerca de uma coisa. Será que eu tenho renunciado aquilo que eu preciso renunciar, pelo menos do padrão, no nível daquilo que Deus me chamou? Jesus falou que quando um camarada fosse começar uma construção, ele tinha que parar, analisar os custos, para que quando ele começasse a construir a obra, e ele não conseguisse concluir, ele não passasse vergonha. Ele estava falando de discipulado, ele estava falando de jornada. Deus, irmãos, Ele nos chama para isso. Todos nós podemos ver coisas grandes com Deus, mas sem renúncia não dá. Hoje a gente vive num tempo, as pessoas são tão melindrosas, sabe, tão melindrosas. As pessoas se ofendem com cada coisa que não dá para entender, né? As pessoas são frágeis demais. As pessoas são, sabe... E aonde estão os profetas de Deus desse tempo? Me responde. Irmãos, nós temos que entender que nós temos que ser homens e mulheres de Deus para um tempo difícil. Não profeta de meia boca, que só vai quando está tudo bom, que se der um chuvisquinho já não vai mais. Se tiver com uma gripezinha não prega mais. Se tiver com uma dorzinha no pescoço não ora mais. Eu cansei de contar as vezes, irmãos, que quando eu tive meu primeiro filho, eu chegava em casa cansado à noite, e eu lembro que às vezes minha esposa estava cansada, ela ia tomar um banho, eu tirava tempo para orar com o neném no colo. Não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Eu esqueço as coisas que ficaram para trás. Eu olho para o alvo e eu procuro prosseguir.
Eu posso tropeçar, posso cair. E todo aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Eu passei uns dias na porta de uma loja de suplementos para pessoal que faz academia, né? Faz musculação. E tinha uma frase que dizia: chega de mimimi e vamos treinar. E eu quero dizer para você: chega de mimimi e vamos viver o Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, que enche o seu coração e te fortaleça em nome de Jesus. Amém.